Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo! Estamos no Estar Bem na Música e o episódio de hoje vai ser muito especial porque é uma homenagem ao maestro Bruno Roccella. Na verdade, é uma espécie de biografia do maestro. E o meu convidado muito especial já esteve aqui na Estar Bem, é o biomédico, musicista, multifacetado Wanderson Cosme. Tudo bem? Muito obrigado, Lisete. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Muito prazer obrigado é pela todo oportunidade, nosso, Wanderson. E olha, e nós não teríamos outra pessoa mais indicada para falar sobre o maestro Bruno Roccella do que o Wanderson Cosme. Ele já vai contar tudo pra gente, não é? Com certeza. E olha, muito obrigada a você que está no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ative o sininho e compartilha, claro, o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. A você também que está em podcast, muito obrigada pela sua audiência. Olha, vamos começar contando para nossa audiência, Wanderson, qual foi? Vamos começar falando o senhor Bruno Roccella. Ele era italiano e ele fez ele trouxe uma grande contribuição para a música do mundo, do Brasil e da Baixada Santista. E ele foi um dos fundadores da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. São muitos detalhes, muitos documentos que, olha, o Wanderson vai dar assim, vai discorrer de tanta coisa importante que o maestro trouxe para nós. Vamos começar contando quem era o Bruno Roccella. Ele nasceu na Itália. Sim. E foi para São Paulo com 12 anos, é isso? Menino, isso, conta pra gente. Começa contando desde o início da vida dele. Ótimo. O maestro Bruno Roccella, na verdade, Bruno Carlo Roccella, é um italiano nato, né? Nascido em Nápoles, para ser mais específico, na cidade de Pozzuoli. Ele nasceu no dia 15 de novembro, né, de 1936. Né, e ele faleceu recentemente, em 2018, no mês de junho. Aos 12 anos de idade, aproximadamente, o maestro Roccella veio para o Brasil. Né? Ficou em São Paulo, né? Já tinha uma família aqui, no caso o pai dele, o grandioso maestro Giovanni Roccella, né, que foi o fundador do Conservatório Musical Carlos Gomes, lá em Campinas, um dos mais conhecidos do Brasil. Né? Junto com outras pessoas também ele fundou, né? O pai do maestro Bruno Roccella, Giovanni Roccella, um grande violinista. Talvez de família, então, né? De família, de carreira internacional. O pai do maestro Roccella sempre prezou muito por estar assim bem de perto dos estudos. Né? Então, o maestro Roccella foi considerado um regente prodígio. Várias gazetas, várias tribunas, enfim, vários jornais falavam isso, mas o maestro já dizia que não, que ele não era prodígio, até comparavam ele com outro regente, que agora me falhou o nome, mas o maestro falou não, que ele estudou, ele teve que estudar, ele teve o talento, obviamente, mas ele teve que estudar, então ele não foi nada prodígio não, ele estudou. Tá. Mas ele teve aí, né, a sua cidadania brasileira. Ele estudou com Raquel Peluso, grande, né? Ele estudou também com os maestros Moretti, Secchetti, né? E aqui no Brasil, já aos 12 anos de idade, continuou seus estudos lá no Instituto de Música José Maurício, que, se não me falha a memória, ficava na Rio Branco, na Avenida, se não me engano. Mas, enfim, foi lá que ele continuou estudando. E acabou terminando seus estudos com o seu pai, né, o maestro Giovanni Roccella, grande regente e violinista. Inclusive, tem muitas composições napolitanas e eu fiquei com todas elas originais, escritas pelas mãos do maestro Giovanni Roccella. Olha isso, é uma relíquia, né? Você ficou com o tesouro, né? Eu fiquei com todos os Você ficou com o baú do tesouro, né? Da música, né? Eu herdei todos os bens musicais do maestro Roccella, todos sem exceção. Então, fui um grande amigo, né? E temos aí essa amizade com toda a família Roccella hoje em dia também. Mas o maestro Roccella, ele estreou como regente, né, no Teatro Santana, em São Paulo, aos 19 anos de idade. Então, veja, uma peça orquestral sendo regida por um garoto de 19 anos. E já ali em 58, bem recente também, aos seus 20 e pouquinhos, ele tocou, né, com orquestras de São Paulo. Ele regeu ali a ópera La Bohème, que é uma das óperas mais lindas que a gente tem. E foi um sucesso tão absurdo que
3 anos depois ele foi convidado aqui para Santos, né? Isso que eu conversei. Reger também a La Boheme, só que foi no Teatro Coliseu, maravilhoso, e foi um comentário também sensacional. Ele começou a ficar conhecido, né? Começou a ficar... Ele começou a ficar sendo difundido no Brasil inteiro. Exatamente. Quando o maestro Rochella chegou aqui em Santos, ele chegou aproximadamente na década de 50, ainda bastante jovem. Aos 22 anos de idade, ele tornou-se professor do Conservatório Musical de Santos, que foi uma explosão de talentos lá naquele Conservatório Musical de Santos, que ficava ali na 7 de setembro, perto de frente a uma escola. Inclusive, essa casa está lá até hoje, bastante deteriorada, mas essa casa do conservatório estava lá. E o maestro era professor de canto, era professor de piano, eu conheci o Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, tanta gente incrível da música erudita, e regeu tanta gente incrível, né? Inclusive os meus professores foram alunos do maestro Rochella. E em Santos também ele montou aí a estrutura lírica, né, cantores para fazerem ópera, e aí as coisas foram surgindo. Ele teve uma carreira bem consolidada aqui em Santos, na Orquestra Sinfônica, né, que a gente já vai falar, e na Orquestra Sinfônica Estadual, né, na USESP, junto com Eleazar de Carvalho, né, e depois na Orquestra Sinfônica Estadual do Rio de Janeiro. Depois ele foi para Colômbia, Venezuela, aí o tempo não foi parava, passando, né? Foi uma carreira incrível, posso frisar, incrível. E em relação ao ZESP, que você comentou, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ela foi criada em 1954 a 1963. Nesse período, até se me corrija se eu estiver enganada. Certo. As atividades da USESP eram esporádicas, né? De vez em quando tinha alguma apresentação e tal. E o maestro Bruno Rochella não se contentou com essa situação e ele se engajou assim, numa espécie de um movimento para que a USESP realmente funcionasse com mais efetividade. Aconteceu isso mesmo? Como é que foi? Aí ele começou a criar ensaios com mais frequentes para que a USESP tivesse atividade realmente efetiva. Foi assim mesmo? Sim. Conversei muito sobre isso com o maestro em vida, né? Nós conversamos bastante. E depois também da sua partida, com acesso a todos os documentos que eu já tinha acesso antes também, pude ler e reler tudo isso, né? Então eu posso aqui resumir que o maestro pegou épocas, né, que eram complicadas também, difíceis, né, para você conseguir ali os músicos, a questão financeira, a questão da organização, a questão uma série de questões assim, digamos. Mas ele conseguiu ali extrair leite da pedra, assim, digamos, né? E a mesma coisa ele fez aqui em Santos com a Orquestra Sinfônica de Santos, né? Chegou, o maestro ficou 11 anos na Orquestra Sinfônica de Santos, na década de 70 até ali o ano de 83, ele pediu demissão na época, em 83, e também foi uma fase de bastante dificuldades, né? Mas ele conseguiu ali fazer muito trabalhos incríveis aqui em Santos com a Orquestra Sinfônica, com o Corpo Lírico, formou também o Coral Municipal, né, que é o MUS, o Movimento de Arte de Santos, então ele acabou reunindo grandes talentos da terceira idade para fazer o corpo coral, né? Então, tenores, barítonos, algumas pessoas ele trazia do Rio, outras ele trazia de São Paulo, muitos daqui aproveitavam-se. E os instrumentos também, o maestro conseguiu aí reunir bastante talento, pessoas talentosas, e eram amadores, mas com todo o estudo, com todo o ensaio, o maestro conseguiu fazer dessas pessoas profissionais e tocaram o barco com a Orquestra Sinfônica, que teve aí o seu auge lírico na época do maestro Rochella mesmo, né? Foi uma coisa assim sensacional. E eu digo isso de boca cheia porque não só ouvi isso da boca do maestro, mas também li dos documentos, e também os meus professores foram alunos dele. Então os meus professores já falavam sobre o maestro Rochella. Antes de você conhecê-lo, você já sabia da história dele, já sabia do todo o trabalho que ele tinha, esse empenho que ele tinha. Eu já tinha um amor incrível pelo maestro Bruno Rochella sem conhecê-lo, por causa das histórias. Todo mundo que contava para mim, contava com muito entusiasmo. Tudo que ele tinha feito. E essas pessoas também mostravam fotos, mostravam jornais da época, né? Que você começou a ficar encantado sem conhecer pessoalmente, né? Exatamente, mas só lá aos 19 anos de idade, né, que você vai ali tendo uma vida financeira um pouco melhor, mais estruturada, que eu consegui subir pelo menos uma vez por semana para São Paulo para tomar aulas com o maestro, que
Eram aulas valiosíssimas, não só do você ia ponto pra lá e de começou a vista, ter aula com ele. não só do ponto de vista assim, de qualidade, aulas valiosíssimas, mas Aham. financeiramente falando, eram valiosíssimas, eram Sério? valores bem altos, então você tinha que se programar para estudar com o maestro, não tinha vaga, era muito difícil, Olha. e eu consegui vaga com ele graças às indicações, né? Então eu tive uma professora chamada Carmela Pergolitz Gonçalves, que foi essa, praticamente minha segunda avó também, cantamos muito juntos, foi minha madrinha no canto lírico, ela que sempre falou, você quando ficar mais velho e vai conseguir estudar com o maestro Rotiella lá em São Paulo, sim. E eu Ela já abriu o caminho, né? fui crescendo ouvindo isso, e quando eu telefonei para ele, já com dinheiro ali para estudar, e fiquei 15 a 18 anos estudando com ele. Olha que maravilha. Nunca parei. E aí, quando eu juntei e tal, eu tinha certeza que ia fluir, né? Eu comecei a estudar, e no telefone, ele fazendo uma série de perguntas, eu falei, né? As pessoas que estavam ali me indicando, aí ele falou, opa, está bem indicado, venha cá, marcamos E além dia. com ele você estudava piano e canto lírico? Porque ele lecionava canto lírico e piano, é isso? Ele lecionava tudo, Lisete. Ele era um maestro antigo. Completo, assim. Completo, ensinava Sério? tudo. Claro que eu cheguei lá focado no canto lírico. Sim. Eu cheguei focado no canto lírico, mas ele foi pedindo para eu tocar uma coisa, tocar outra, e aquela conversa de que meus professores foram alunos dele, e deixa eu ouvir, Vander, deixa eu ouvir tal peça, deixa eu te reger, deixa eu te ensinar regência, e ali eu fui aprendendo regência, piano concerto, arranjo, composição, e o canto lírico sempre ali na frente, né? E toda aula que nós tínhamos era um show. Eu costumo falar que realmente não eram aulas, eram shows. Ele tinha o dom mesmo, tinha didática, tinha conhecimento, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para expressar a qualidade e a capacidade do maestro Rotiella. As aulas dele eram sensacionais, eram cativantes, ele chegava com um brilho nos olhos, né? E assim, ele marcava um horário para mim e lá a gente ficava, né? Não era comigo, pelo menos, que a gente tinha uma amizade, né? Não era uma aula de 1 hora, a gente ficava lá, fazendo a aula até ele. Às vezes eu falava, maestro, preciso dar aula, preciso dar meu horário da faculdade, não sei o que e tal, e a gente se empolgava. Da vida, né? Exatamente, a gente tinha uma afinidade muito grande, né? E essa coisa de vai pro piano, vai reger, escreve, o tempo ia passando e isso foi maravilhoso, só acrescentou na minha vida, né? Que bacana. Então eram aulas sensacionais e ele fazia questão de que as aulas dele fossem show, e era um show de piano, porque ele, como era um regente, né, assíduo de orquestra sinfônica das mais lindas do mundo, ele colocava aquele som debaixo dos dedos dele. Então, ao piano, ele não fazia só o que estava escrito na partitura. Ao piano, ele tocava praticamente a grade de orquestra. Então, ele tinha um preenchimento pianístico assim incrível. Era como se você estivesse cantando com a orquestra. E muitas vezes, o que ele fazia? Na época, a gente usava CD e fita, né? Ele colocava esses CDs, essas fitas, né, da gravação ao vivo da orquestra sinfônica dele. E ali ele deixava tocando nas caixas de som e ia ao piano. E eu ficava ali cantando naquela sala, e realmente era uma orquestra que estava ali tocando e a gente cantando. Quantas vezes, Lisete, que ele falou, Vander, vem aqui que fulano de tal da Itália vai vir aqui ter aula comigo. Ele tinha muitos alunos internacionais e muitos alunos brasileiros também. E ele fazia questão, quando eu conseguia tempo também, que eu fosse assistir essas aulas dessas grandes celebridades, né? E eu assisti muita gente incrível, né? Se preparando, indo, né, para vários concursos e óperas. E muitas pessoas também foram lá assistir, os alunos dele, né, foram me assistir. Você foi ampliando também a tua rede de contato muito grande por intermédio dele, né? O pessoal da música, o pessoal que foi contribuindo com a tua carreira, com a tua trajetória, né? É verdade, Lisete. E ele aprontava de vez em quando. O que ele fazia? Quando ele sabia onde ele estava pisando, né? Então, quando tinha alguns cantores mais tranquilos, mais humildes, né? Mais de boa, digamos assim, ele falava, Vander, agora você vai sentar aqui e vai acompanhar esse cantor. Eu falei, maestro, mas essa música, mas você sabe, vamos lá, leitura à primeira vista. Gente, maior aprendizado que isso, impossível, né? E eu ali tocava, imagina, aquelas peças, e fui aprendendo, e fui tocando, e ele foi extraindo de mim cada vez mais o talento, que às vezes eu nem sabia que eu tinha aquele talento
de correpetição também, enfim, tanta coisa que eu fui descobrindo ali com ele. E quando eu chegava para ele, falava assim, maestro, essa partitura aqui é embaçada demais, olha isso. Ele falou, se vira. Era aquilo ali que ele fazia eu estudar, você vai estudar de tal página, vai me trazer isso daqui. Eu falei, maestro, tá doido? Menino. Não, vamos lá, Wander, a gente faz assim, assim, assim. E assim ele era, sabe? Que bacana. Ele enxergava os potenciais que você... E como é que você ficou? Quer dizer, foi tão estreita a relação de vocês que não era só de professor e aluno. Vocês ficaram grandes amigos, se tornaram grandes amigos, né? E você ficou... Como é que ficou essa questão do acervo todo dele? Ficou todo com você? Olha, você quer citar algumas coisas que você tem, Wanderson? Sim, Elisete, é encantador o acervo. É uma honra, né? Foi uma honra, mas era muita coisa, assim. Eu tenho uma Ranger bem grande, né, meu carro, e a família dele tem também carros grandes. Quando ele faleceu, nós tivemos muito trabalho para descarregar tudo e ver o que a gente ia realmente deixar nas nossas casas. Então, eu herdei tudo, peças, todos os bens, instrumentos, batutas, tudo. Era muita coisa. E tinha coisas que eu já tinha, porque eu estudei com ele muitos anos, eu tinha muitas cópias. Então, muitas cópias que eu tinha, as cópias eu doei, fiquei com as originais. Algumas coisas que eu tinha em duplicidade, eu também doei. E não doei para qualquer local. Sim. Eu doei para institutos de caridade e venderam rapidamente essas obras, que a verba foi revertida para crianças carentes e jovens e idosos. Então foi tudo muito bem doado, né? As coisas que eu já tinha, obviamente, eu doei. Pianos, teclados, ficaram todos comigo também. E tenho várias redes, já sempre gostei de piano na Lisete, eu já tenho bastante pianos, mas fiquei também. Daqui a pouco com você não cabe em casa mais. Tem piano que ele não vai caber. Ou fica os pianos, ou fica o Wanderson. Eu tenho 3 espaços de lua ali, né? Eu tenho um espaço em São Vicente, tenho um espaço em Santos e um espaço em São Paulo, né? Então eu consegui dividir bem, mas mesmo assim não foi suficiente. Um piano, que era o piano que o maestro mais tocava, que era um Bechstein centenário, eu dei para um grandioso amigo, que é o Daniel Gonçalves, meu querido amigo. Daniel Gonçalves é pianista da USESP, pianista do Teatro Municipal de São Paulo, pianista de tantos locais, e ele é incrível. Acabou ficando com essa relíquia dele. Ele gostava muito do maestro Roccella, embora não tenha sido aluno dele, mas quem incentivou muito o Daniel Gonçalves foi o Benito Maresca, que era um professor de canto. E esse professor de canto era um dos melhores amigos do maestro Roccella. Inclusive, esse professor de canto, Benito Maresca, ia muito nas minhas aulas assistir e dar alguns palpites também que o maestro pedia. Então aquilo já estava na minha cabeça, né, de que eu dividiria algumas coisas com o Daniel Gonçalves. O Daniel Gonçalves aceitou esse piano, está totalmente reformado, gastamos bastante dinheiro para reformar os deixar mais íntegro possível a original, no caso, né? Mas porque foi deteriorando. Sim. E teve transportes também, foi bastante coisa. E aí várias partituras também que não me cabiam, eu doei também para o Daniel Gonçalves, né, que também é um grande pianista, erudito, fortíssimo, operístico, né, e gosta muito de ópera, doei para ele. Ele ficou muito feliz. Os ternos do maestro, gente, só tudo, aqueles né? ternos incríveis. O Daniel tem uma estatura mediana, cabia nele. Em mim não cabia. Então eu falei, Daniel, pega aí todos os ternos do maestro. Trajes. Ele falou, Band, quando precisar tá aqui e tal, é nosso. Então, assim, eu distribuí com pessoas muito especiais. Que bacana. A maioria das coisas está ainda comigo, vai ficar comigo até os últimos dias da minha vida. Mas aquilo que eu doei, que foram coisas grandiosas também, estão bem guardadas e também posso sempre ver. Às vezes vou na casa do Daniel, que é meu vizinho em São Paulo, e às vezes a gente canta, toca, e eu lembro do piano e tá tudo certo. Em relação à Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, teve alguma passagem? Você chegou a acompanhar, enquanto o maestro, esse trabalho que ele fez em São Paulo, você acompanhava? Chegou a tocar com ele lá? Não. Não. Só aqui na Baixada, então, que você acompanhou. Eu não peguei a época do maestro Roccella como maestro de Santos,
nem como maestro de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Isso foi na década de 60, 70, 83, ele estava saindo de Santos. Ele retornou para Santos no governo da Thelma de Souza, em 92. Entendi. Mas ele ficou o ano de 92 só e saiu. Né? Então, em 92 eu era moleque, né? Imagina, eu sou nascido em 84. Então, em 92 eu era moleque e já sabia que ele existia, mas ainda não estava foi ele. Mais recente, né? Então o meu estudo com o maestro foi ali nos anos 2000. Né? Nos anos 2000 e até o falecimento dele, que foi em 2018. Estudamos bastante, fomos grandes amigos e até hoje a ponto de ficar eu sou amigo da família Rochella. Que bacana. E como contribuição, assim, para a música de uma forma geral, mas para a Baixada Santista, quais seriam as contribuições, na tua opinião, assim, que ele mais contribuiu? Olha, são várias, Lisetes. Ele formou tão bem os profissionais de canto e piano que eu pude estudar com esses profissionais aqui em Santos. Então eu estudei com Marlene Arquel Guerra, uma famosa pianista daqui de Santos. Eu estudei com Lourdinha Navarro, uma famosa concertista daqui de Santos. Eu estudei com Marilena Romero, uma famosa cantora já falecida aqui de Santos. Com Camila Pergolides, uma das melhores sopranos aqui de Santos da época. Então ele deixou esses professores maravilhosos, cheios de técnica e aprendizado. E o maestro Rochella, ele fez a abertura do Centro de Cultura de Santos, que é o Teatro Municipal de Santos, né? Que foi em 73, dia 26 de janeiro de 73, o maestro Rochella inaugurou aí o Teatro Municipal de Santos. E também inaugurou a Concha Acústica na década de 80, em 81, que, segundo ele, não foi uma grande construção para a orquestra sinfônica, mas ele inaugurou ali a Concha Acústica. Ele participou também, né, da abertura da Imigrantes com a orquestra. Fizeram uma apresentação na abertura. E ele inaugurou também ali com a orquestra o Palácio do Governo de São Paulo. Palácio do Governo de São Paulo. E tantas coisas maravilhosas. Ele era super atuante, né? Ele era atuante na questão da cultura, do desenvolvimento da cidade. Nossa, demais. Desenvolvimento da cidade, com certeza, com certeza. E ele era tão querido, ele era muito amigo do Eleazar de Carvalho, grande maestro. O Eleazar de Carvalho, na década de 85, em 85, ele chamou o maestro Rochella para reger novamente a USESP, que estava sob a batuta do maestro Eleazar de Carvalho, lá no Teatro Cultura Artística, que é um teatro que fica do lado da minha casa, lá em São Paulo, e que eu sempre estou lá assistindo alguma coisa, né? Então, assim, é incrível entrar assim, na Pinacoteca de Santos e saber que no ano de 92 o maestro reinaugurou ali com a sua... E teve isso também, a Pinacoteca aqui de Santos, ele teve o dedinho também, né? Teve ali a apresentação musical na reinauguração. Então, assim, eu costumo realmente falar, é uma grande verdade, o maestro Rochella está em todos os locais que eu participo, que eu frequento, que eu vou. Está dentro de mim, em todos os sentidos da música, dos meus professores também, né? Que bacana, e não parou por aí, né, Elisete? Porque até mesmo em 66, né, o maestro se tornou presidente da Comissão Estadual de Música. E na década de 60, ele se inscreveu como número 3001 na Ordem dos Músicos do Brasil, que eu também sou inscrito lá, só que no número 44.000, maestro número... como regente erudito, e alguns anos depois o maestro se tornou conselheiro da Ordem dos Músicos do Brasil. Olha isso! Então ele tinha um talento que era percebido por muita gente, né? E também ele montou o coral da Ultragás na década de que um dos primeiros 60. Assim, mais conhecidos, os primeiros corais grandes, vamos dizer assim, de empresas grandes, então ele começou também. Ultragás foi um coral, assim, muitas manchetes de jornais eu tenho mostrando a loucura que foi esse coral, a coisa incrível, era uma coisa assim, não parava, né? Linda, não parava. Gente. E eu tenho fitas cassete, alguns CDs que mostram essa sonoridade, né, dessa época, só que assim, tá degradado. Claro, eu já rejeitei meus aparelhos quase que tocam. Eu tenho algumas coisas para MP3, mas a sonoridade da época, né? E ele montou esse coral que fez uma apresentação incrível em Araraquara, na década de 60, e isso foi muito ovacionado. O maestro, inclusive, num de seus trabalhos, foi chamado pelo próprio compositor a inaugurar a ópera Anita Garibaldi. Então ele estreou a ópera Anita Garibaldi com a orquestra sinfônica. Olha. Né? Isso foi lá em Blumenau. Então ele era chamado
para situações assim mais complexas da música, coisas assim maravilhosas, né? O maestro tem o dedinho lá, o maestro ele pôde participar. E teve o coral do Citibank também na década de 50, né? Que foi de 56 a 58. Imagina, super jovem, ele nasceu em 36. Ele montou aí o coral do Citibank, que também... Ele era realmente um prodígio, né? Ele começou com uma idade, na tenra idade, começou aos 5 anos de idade, a fazer ele já tanta, tocava a contribuir tanto, né? Sim, tocava piano. Ele não era cantor. O maestro Rotella não era cantor. Ele tinha uma voz pequena, mas ele entendia tudo de canto. Canto lírico, ele sabia te fazer cantar, saber os teus problemas, resolver os teus problemas mesmo não sendo cantor. Ele nasceu com... ele estudou também o canto, embora não tenha sido cantor. O dom dele foi ensinar. A regência do maestro, Lisete, era uma regência única. Cada maestro tem a sua forma de reger. Sim. Mas o maestro regia de uma forma que parecia que ele estava dançando. Olha. Era muito facilmente, a gente entendia muito fácil cada gesto do maestro. Era tudo com muito amor, né? Com muito sorriso no rosto, com muito glamour. O maestro era uma pessoa chique, né? Era uma pessoa que tinha uma postura ali incrível, uma postura invejável. E quando ele fazia o sinal do início, a elegância já estava estampada. Né? E você ficava ouvindo horas e horas o maestro sem cansar. A gente realmente levitava quando o ouvia tocar. Claro que quando chegou ali o ano de 2016, ano de 2017, depois eu vou te contar detalhes, ele teve problemas nos ossos, e aí o som dele ao piano começou a ficar um som mais bruto, um som que não era dele, mas por causa em decorrência de da questão física, né? Começou a complicar. Quem conheceu o maestro nessa época aí, de bastante dores nas mãos, vai julgá-lo, dizer que ele tocava não tão bem assim. Mas a gente que é amigo, que estava... Você pegou os áudios, viu que foi uma consequência da idade, lógico, dos problemas da saúde, né? Não tem nem o que falar. É que eu já ouvi esses comentários, mas enfim, as pessoas falam porque não tem osso na língua. Claro. Não, e é por isso que é importante esse episódio, na verdade, que nós conversamos para prestar uma homenagem, para contar a história do maestro Bruno Rotella, né? E eu falei, não, o Wanderson sabe, pelo que vocês estão vendo, que ele sabe só tudo, né? Acompanhou, ele tem datas, ele tem dados, e isso é muito legal. E, olha, muito, muito interessante, assim, eu tô, assim, encantada mesmo com essa história. Eu já conhecia um pouquinho dele, mas assim, com tantos detalhes assim. E você vai querer fazer, você vai fazer um show, o Wanderson vai preparar um show em homenagem ao maestro Bruno Rotella, que aliás, na semana da gravação desse episódio, ele estaria aniversariando, né? Sim. Essa semana ele fazia aniversário em novembro, que é o mês que nós estamos gravando esse episódio, não sei, né? Qual dia você vai assistir, você vai ouvir, mas nessa data de hoje, ele estaria fazendo aniversário nessa semana, né? Sim, ele faz aniversário. Ele era escorpião. Logo depois do aniversário de falecimento do seu pai. O pai dele, quando faleceu em 79, em São Paulo, o corpo dele foi embalsamado pelo maestro Rotella. O maestro Rotella embalsamou o corpo do grande maestro Giovanni Rotella. Sério? E foi lá trasladado para a Europa, foi lá para a cidade de Pozzuoli, no mausoléu Rotella, lá perto do Palácio Rotella. E o maestro Rotella foi sepultado em São Paulo, num dos melhores cemitérios, que é o Getsemane, né? Lá no Morumbi. No Morumbi. Mas essa data de falecimento do pai com a data de aniversário do maestro Rotella são bem próximas, né? O maestro faria aniversário agora dia 15 de novembro. Faleceu em junho de 2018, né? Então nós temos aí já alguns anos que o maestro Rotella faleceu. Inclusive, desde 2018 que eu estou mexendo nas coisas. Organizando todo o arsenal, as coisas transportando todas. E só agora é que eu venho a público, né, contar a história. Que honra de estar bem, eu comprovo disso, inclusive. Ele fala e mostra, né? Ele fala e tem todas as coisas comigo, né, piano, que bacana. Eu não quis escrever livro, né, com editora nem nada disso. Eu escrevi 4 páginas muito bem resumidas, e essas páginas estão sendo agora registradas por essa semana no cartório de notas e títulos de São Paulo, né? Então, é um documento que eu vou distribuir para as pessoas, né? Quem quiser, ali via WhatsApp, via e-mail, enfim, para ler de fonte segura
as histórias principais, né? A trajetória, o miolo ali da história do maestro Bruno Rochella, que deixou tantas coisas maravilhosas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. No mundo da música. No mundo. Imagina, o pai dele, o Giovanni Rochella, fez carreira até no Teatro São Carlo de Nápoles, que eu pude ir lá, entrar, conhecer. Eu fui em vários cantinhos da Itália também conhecer, locais por onde o maestro passou. Eu fiz questão de ir lá num dos meus passeios e vou retornar agora em breve. Só que agora em breve eu vou retornar a Pozzuoli, a terra do maestro. Quer dizer, você virou, assim, virou o teu grande ídolo, né? Sempre fui fã. Se fosse perguntar para você um ídolo, você falaria dele, com certeza, né? Sou um grande fã do maestro, um grande amigo. Inclusive, perto do falecimento dele, eu montei uma apresentação musical com o maestro ainda vivo. Ele já estava sem falar, mas enxergava, sentia as coisas e via tudo. E eu marquei uma apresentação com um grande barítono de São Paulo, Giuliani, com o Tomazzini também. Eu fui lá tocar piano no asilo, maravilhoso, que ele estava ali internado, ali no Ipiranga, acho que era a Cora Coralina. E lá tinha piano e combinamos. E o maestro foi lá de cadeira de roda, sentou ali. E eu toquei as músicas que ele mais gostava de ouvir. Cantei as que ele mais gostava de ouvir. O Giuliani também cantou, que o Giuliani é um vozeirão, um barítono. E o maestro não falava mais, mas eu tenho isso gravado. No celular, vídeo do celular, a carinha do maestro apreciando a nossa última apresentação para ele. Olha, isso, nossa. E ali, quando todo mundo foi embora, eu ainda fiquei. Antes dele subir pro quarto, ele pegou na minha mão, apertou e falou. Ele não falava, ele falou: "Você é um amigão. Muito obrigado, Vander." Que bonitinho. E essas foram as últimas palavras. Eu virei, fui para casa, fui para Caldas Novas, tinha um compromisso em Goiás. Naquele dia ele faleceu. Meu Deus, Anderson, naquele dia ele faleceu. Eu já estava chegando em Goiás, eu não pude estar presente no velório, mas depois fui ao cemitério. E aquele foi o último dia. Agora eu também tive, né, o prazer de ter a última aula com o maestro. Ele já estava com catéteres nos rins. Ele não podia mais dar aula, mas ele estava dando aula só para mim, porque ele queria. E eu também ajudava bastante com ele, porque ele não queria contar para a família os detalhes, né? E quem descobriu o câncer que ele teve foi através de mim, que eu subi o médico, conheço as pessoas, e eu fui ali... intermediou o tratamento. Sim, e até que uma vez a gente teve que falar para a família dele e aí ele teve que ter a intervenção, né? Porque aí outras coisas foram acontecendo, mas ele foi dando aula para mim. E até que um dia eu sabia que aquela seria a última aula dele, eu não sei por que eu sabia, mas tudo dizia que sim. Quando eu cheguei, ele ainda não estava no estúdio, ele morava ali mesmo depois de um tempo, e ele desceu da escadaria com um semblante de celebridade que ele era mesmo. Só que ele estava de toalha, aqueles toalhões bonitos, roupões de banho, e ele estava tão feliz, mas tão vibrante, tão célebre assim no rosto, que ele esqueceu daquele catéter que estava pendurado, batendo na escadaria conforme ele descia. Deixa pra lá, mano, é um bom italiano daquele jeito. Tava tão empolgado que nem lembrou do... E ali ele sentou ao piano e começou a tocar como se nada tivesse. Que ele estava tocando com dificuldade. Aquele dia ele tocou como se nada tivesse. E cantamos e chamamos os enfermeiros que estavam cuidando dele ali. Olha, gente. E foi um show, e ali foi a última vez que o maestro Rochella deu aula. Meu Deus, foi a última vez. Emoção. Ele assim se refez e tocou e fizemos uma farra ali. Mas ali realmente foi a última aula, foi a última vez. O restante a gente foi dando de levar música para ele. Mas sim, quero fazer essa apresentação. Então, é importante você que nos assiste e nos ouve ficar ligado nas redes sociais do Wanderson Cosme e também da revista Estar Bem, que nós vamos estar compartilhando quando você for fazer esse evento, essa apresentação em homenagem ao maestro Bruno Rochella. Eu faço questão que está divulgando também para que as pessoas assistam. Será um prazer, Muito bacana. Tanto o Daniel Gonçalves, que é um pianista que sempre me acompanha, que tem também esse amor pelo maestro, quanto a pianista Itália Diófilo,
que é uma grande amiga, considero como minha segunda mãe também. Estivemos juntos agora esse sábado, ela falou que a gente vai estar junto nessa apresentação. Fazer, né? Assim. E sempre que eu toco também, eu dedico a música à memória do maestro. Em qualquer local que eu vá, às vezes vou fazer uma apresentação, eu falo do maestro. Então porque são tantos detalhes, tantas referências que ele deixou para você, né? Para o mundo como um todo, mas para você especificamente. Sim. Você teve essa presença, ele foi tão presente na tua vida musical, né? Que não tem como não falar, né? Foi muito difícil. A partida dele foi de forma gradativa, né? A doença foi levando, mas foi muito difícil para mim. Eu não vou dizer que eu jogaria tudo para cima, mas eu fiquei bem mal com a morte do maestro. Sim. Né? E depois eu fui, obviamente, ali me refazendo. Sim. Né? Mas, e ele deixou um legado, né, Wanderson? Ele deixou um legado. Dar continuidade, né? Sim, mas era tão bom fazer música com o maestro, era tão bom estar ao lado dele, fazendo música dele, que até hoje eu não achei ninguém assim igual. Achei muita gente boa, claro, estou ao lado de pessoas muito boas, sempre, mas muito ele bem, substituiu, mas no maestro né? ele é ímpar. E se você fosse citar uma música em especial, pra gente, chegando no final da nossa biografia, vamos dizer assim, que música você, uma música que te chama assim, mais atenção, que você, se ele tivesse aqui, a primeira música que eu cantei pra você cantar pra ele, de homenagem, vamos dizer, a primeira qual seria? Música que eu cantei pra ele foi Anne Maikore, né? Não era a que ele mais gostava, mas essa foi a primeira música que eu cantei pra ele. A que ele mais gostava de ouvir eu cantar. Dá pra fazer Ideale. Dá pra fazer uma hoje eu tô com a garganta bem irritada, mas eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Ideale, eu cantava também muitas áreas de ópera, né? Então ele gostava de ouvir Le Cid, ele gostava de ouvir de Giordano, Amor di Vieta, da ópera Fedora. Ele gostava de ouvir Werther, né? Então foram muitas coisas que eu cantei ali com ele, óperas inteiras e fragmentos e áreas e canções, canções napolitanas, então nem se fala. E assim, muita coisa eu já sabia de repertório, porque eu vinha estudando com os alunos dele, com os ex-alunos dele, então eu cheguei no maestro já com bastante repertório. Você, desde pequeno, você gostava, olha só como são as coisas, né? O Wanderson participou do nosso Estar Bem na Música. Na primeira vez, você contou que de pequenininho, você sem estudar, sem nada, ele cantava música italiana, sem conhecer, sem nem falar italiano. Sim. Você vê como são as coisas? Sim, era uma ligação que já existia e foi um reencontro, né, Lisete? Olha isso. Foi realmente um reencontro, porque aquela sintonia já existia e esperamos o melhor momento, né, para aquilo se consolidar mesmo, né? E o maestro fez um comercial do Café Pilão, que está até hoje no YouTube. Olha! Se você digitar no YouTube Café Pilão, Maestro Rotiela, está lá, vou tentar resgatar esse comercial para colocar. Foi em março de 89, março de 1989, o maestro. E eu lembro desse programa passando eu lembro desse comercial. Você também vai lembrar, Lisete. Porque foi um comercial muito comentado. E até hoje está lá presente no YouTube para quem quiser assistir, né, esse comercial do Café Pilão, né? Então até ali ele foi parar, né, no comercial de televisão, né? Ele foi conhecido até no mercado publicitário. Exatamente. De tão atuante que ele era em tudo, né? Exatamente. Foi uma grande bênção ter um maestro na minha vida, né? Inclusive, ele fez concertos com João Carlos Martins. Ai, que maravilha. Que foi o meu professor de regência ainda, no SESI. Eu estudei regência pelo SESI com o maestro João Carlos Martins, que foi também ali regido pelo maestro Bruno Rochella. Né? Ele regeu também o Doxa de Barros aqui em Santos, nos concertos mais exuberantes que existe, né? E tantas celebridades como Beniamino Gilli, maestro Bruno Rochella, Renata Tebaldi, maestro Bruno Rochella também ali regeu e tocou e ensaiou, né? Olha, eu ficaria aqui horas citando, inclusive Ferruccio Tagliavini, que era um principal tenor do Metropolitan Opera House, também nos Estados Unidos. Eles fizeram turnês por Caracas, né, na Venezuela, e por Bogotá, na Colômbia, e tantas outras cidadezinhas da América Central. Eles ficaram 2 anos de turnê na época da USESP do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele fez foi muita coisa, legado, né? Realmente coisa. Um resumo, assim, né,
de tanta coisa maravilhosa. Ele fez uma compilação aqui, mas é muita coisa, né? É muita... E você não cantou um pedacinho da música. Você me enrolou e não cantou um pedacinho da música. O pessoal quer... Fica melhor. O Ideale, né? Ele começa assim... Io ti segui come ride di pace. Aí vem o refrão, né? Torna, caro ideal, torna instanti a corridere ancora, e a me risplenderà nel tuo sembiante una novella aurora. E tantas outras coisas, né? Muito lindo, emocionante. Ó, arrepiei tudo aqui. Olha, foi assim maravilhoso conhecer um pouquinho mais da história do Bruno Roccella, essa grandiosidade, essa trajetória maravilhosa que ele deixou para a música da Baixada Santista, do Brasil, do mundo, né? Esse legado todo que ele deixou e o teu olho brilha, né? Todo esse legado que ele deixou e que você trouxe pra gente, a gente agradece demais. Eu que agradeço Foi muito bacana, muito legal. Essas informações tão importantes para a cidade de Santos, para a cidade de São Paulo, para o mundo, né? Para o mundo, sim. Porque realmente, com tanta história que eu aqui esbocei, né? Você pode notar a importância, né? Eu carrego o Maestro Roccella dentro de mim, né? Então, nossa, os meus alunos... Quem gosta de música, gosta né, essas histórias lindas que a música promove na vida da gente, né? Sim. Isso não tem preço, né, Wanderson? Não, ele será perpetuado por mim, já está sendo perpetuado por mim, vai estar presente nos meus alunos, nos alunos dos meus alunos, e vamos perpetuar o Maestro Bruno Roccella, porque ele muito mais que merece, né? Com certeza, olha, e nós ficamos aqui atentos aí para quando você for fazer essa homenagem, quando você for fazer, não só uma, várias homenagens que você for fazer para ele, você informa que a gente não está bem, para a gente fazer a divulgação. Sim. E você, claro, vai voltar aqui quantas vezes você quiser, quantas vezes você quiser homenagear outros professores, outros maestros, sendo, né, da área da música. E porque o Wanderson é biomédico, ele é tenor, ele é musicista, ele é multifacetado, né, Wanderson? Obrigado. Olha, é o amor pela música, né? O amor pela saúde também, né? Eu amo de paixão minha profissão como biomédico, como professor universitário, como pesquisador, né? E amo também demais a música. A música, ela é também minha profissão. Eu tenho um registro profissional, né? Então eu agradeço demais a Deus por estar aí vivendo, né? Com duas profissões. A biomedicina, o professor universitário, né? E o Wanderson musicista, né? Então eu sou cantor lírico, sou tenor, é professor de piano, ele faz compositor. Tenho muitas composições, inclusive, modéstia à parte, são lindas e românticas, como um bom cristiano. Ai, que bacana! E o maestro também compunha, tá? E eu tenho as composições do maestro e do pai do maestro também. Nesse show que você vai fazer, você pretende fazer músicas dele? Composições Pretendo dele? mostrar duas composições do maestro, algumas composições minhas baseadas nelas também nele, algumas composições do maestro Giovanni Roccella, músicas napolitanas, da raiz mesmo, coisa que hoje ninguém mais faz, da década de 30, 40, composições daquela época, né? E também cantar as músicas que o maestro Roccella mais gostava. Que ele mais gostava, que maravilha. Tanto cançonetas quanto áreas de ópera. Bom, vai ter que voltar aqui depois para contar as novidades sempre, e quando for fazer o show vai ter que falar pra gente. Aviso, pode deixar. É uma questão de honra. Olha, te agradeço demais pela presença aqui. Nosso ouvinte espectador deve ter adorado todas essas informações que você trouxe, esses documentos. Então, olha, muito obrigada. E estar bem, estar de portas abertas para quando você quiser voltar. Obrigado, Elisete. Tá bom? E parabéns aí pelo teu trabalho, por estar perpetuando a história, né, essa memória do maestro e esse conhecimento todo pra gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui. Muito obrigado.
Obrigada a nós, viu? Obrigada. E olha, muito obrigada a você que esteve conosco no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ativa o sininho e compartilha, claro, com seus amigos e familiares o nosso conteúdo. A você em podcast também, muito obrigada. Muito obrigada a Luiz Henrique, que está aqui conosco como diretor de imagem. A Sama Cecília Burru, que é nossa editora. Eu sou Lisete Capeleto, hoje nos estúdios, professor Roberto Martins acompanhando a nossa gravação, que foi uma grande honra. Muito obrigada pela presença aqui. E a você, o nosso muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.